Vamos lá com o esporte, Abner Luiz. Vamos lá, com a Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro. Tem jogos aí, tem uma rodada que se inicia, mas antes vamos observar como é que está a classificação? Vamos dar uma olhada e a gente vai ver uma coisa interessante, porque a rodada que começou ontem começou muito bem, por exemplo, para o próprio Clube do Remo e Paysandu, porque um empate é um ponto para cada lado e ninguém dá aquela disparada. Tivemos um empate ontem entre Avaí e Ferroviária. Esse jogo aconteceu lá em São Paulo, na casa da Ferroviária. Então a gente tem um Goiás com 16. O que eu queria dizer é o seguinte: você percebe que a rodada começou ontem para esses dois e ela termina, Remo e Paysandu vão ficar em igualdade de número de jogos, porque o Remo e Paysandu pararam aí na sexta rodada para disputar o Campeonato Paraense, né? Aí, por isso precisaram jogar no meio de semana, numa rodada, e agora no final de semana vão igualar, vai ficar todo mundo aí com 8 jogos. Então, os 4 primeiros, Goiás, Remo, Vila Nova, o Avaí, que só fez 1 ponto, chegou à 4ª colocação ali, porque se o Avaí ganha ontem, ele estaria com 15, a mesma pontuação. Ia encostar no Remo, né? Ia encostar no Remo. A gente ia ver o critério de desempate. Cuiabá é o primeiro fora, com 12, CRB 12, Ferroviária está com 11 pontos, Chapecoense, Curitiba, Chape joga hoje, inclusive. Curitiba, Atlético Paranaense em 10º colocado. O Furacão tem mais dinheiro do que todos esses times aí, está ali, né? Nem sempre o dinheiro é tudo, né? E a melhor estrutura com também, certeza, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. Operário, América Mineiro, olha o América aí na 12ª colocação. Atlético, todo mundo aí com pontuação, vamos dizer assim, até o Novo Horizontino. Está bem embolado, né? 2 vitórias, está no bolo aí, né? Aí temos lá na zona de rebaixamento, com o empate do Paysandu fora de casa, ele marcou mais um pontinho, saiu da lanterna, mas continuou na zona. O próximo jogo do Paysandu é contra o líder da competição, e o Clube do Remo vai pegar o Atlético Goianiense, que tem 13 pontos, vai querer encostar. Aí o que acontece, Marcinho? O Paysandu, atrapalhando o Goiás em Belém, até porque o Paysandu precisa dar uma resposta na Série B do Campeonato Brasileiro, ele dá uma segurada, e o Remo, nós temos a expectativa de ter um bom resultado fora de casa contra o outro goiano, que é o Atlético Goianiense, para dar uma encostada no Goiás e, quem sabe, passar do Goiás e ser o novo líder da competição. Claro que o Vila Nova tem 13 aí, Mas aí o Vila Nova não ultrapassa o Remo sem vencer, né? Exatamente. Mas ele vencendo, ele chegaria a 16. O Remo, por exemplo, um empate fora de casa, chegaria a 16 também. Isso. E aí é para o critério de desempate, seu Márcio. Então, se o Paysandu vencer o Goiás, vai ajudar o Remo de alguma forma, né? E se ajudar, principalmente, que eu acho que é o principal objetivo aí dos bicolores desse momento, é buscar a primeira vitória. O Paysandu, né, em 7 jogos disputados, só conquistou 3 pontos. Um aproveitamento. Nós estamos falando de 21 pontos disputados, onde você só conquistou 3, né? Um aproveitamento muito baixo, infelizmente. Portanto, está aqui a tabela. Vamos falar do Remo, que tem esse compromisso fora de casa, né, Abel? Exatamente. Domingo o Remo joga contra o Atlético Goianiense pela Série B. O objetivo do time azulino é se manter no topo da tabela. Acompanhe. Contra o Amazonas, Regis poderia ter tido uma estreia perfeita se o impedimento não fosse marcado. Mas no segundo jogo, com a camisa azulina, não houve que contestar. Novamente, ele saiu do banco de reservas para, dessa vez, selar a vitória diante do Vila Nova. Contra o Amazonas, o árbitro, no entender dele, o Ítalo participou da jogada, tirando a visão do goleiro. Mas para mim foi um gol normal, mas não depende da gente, né? Mas fico feliz de ter feito o gol ontem, de ter ajudado a minha equipe, né? E por estar vestindo essa camisa. O jogador chega ao Remo tentando reencontrar o seu melhor futebol. Depois de se destacar no Guarani em 2021, onde trabalhou com o técnico Daniel Paulista, chegou a vestir as camisas de Coritiba e Goiás, que, curiosamente, foi o seu último clube. Por lá conviveu com lesões e teve uma passagem tímida. Mas com este começo interessante no Leão, Regis fica ainda mais animado pelo futuro. Estou muito feliz, muito motivado desde do primeiro contato do Remo, né? E sou muito grato, né, por estar vestindo uma camisa tão grande,
e espero estar contribuindo dentro de campo aí para dar alegria à torcida e ajudar meus companheiros. No jogo contra o Vila, o Remo teve 5 desfalques. Por conta disso, outros jogadores ganharam oportunidades. Regis foi um deles. E mesmo com pouco tempo em campo, ele mostrou que pode ser uma peça bastante útil para Daniel Paulista. Sorte do Remo, que ganha mais uma opção em um elenco que já demonstra força. Esse jogo, mais uma vez, mostrou a força do nosso grupo, né? Quem tem entrado tem dado conta do recado. Vocês acompanham o dia a dia aqui dos treinamentos, a gente vê, vocês vê a competitividade, né? Uma briga sadia, e quem ganha com isso é o Remo, porque todos querem jogar e quando tem oportunidade todo mundo vai estar preparado. Na primeira partida foram apenas 9 minutos. Já na última quarta foram 13 minutos em campo. Aos poucos, Regis vai ganhando espaço e garante que está pronto para receber mais tempo de jogo. Estou muito bem, estou preparado porque o professor precisar. Se precisar 10, 20, 90, vou procurar fazer o meu melhor para estar ajudando o Remo. Muito bem, aí o Remo que vive, não precisa dizer, né? Vive um bom momento. E para esse jogo de domingo, gente, o Remo vai poder contar, por exemplo, com o Pavani, que estava acontecendo o cartão amarelo, né? O Jaderson, a notícia maravilhosa, deixou ontem a UTI, foi para o apartamento já. E se continuar essa evolução, e vai continuar, vamos acreditar nisso, domingo ele já é liberado para voltar para casa. Ele já é o campeão de voltas no hospital caminhando, viu, Márcio? Lá vendo a questão neurológica, já está indo ao banheiro sozinho, aquela coisa toda. Melhorou muito. Inclusive, tive a oportunidade de bater um papo com um jogador, não entrevista, tá, Márcio? Sim. Apenas conversar conversa, né? por telefone, em vídeo, e brinquei um pouco lá com ele, tudo. E muito legal mesmo a situação que o Jaderson de melhora, né? Nesse momento de melhora do jogador, e daqui a pouquinho, se Deus quiser, ele está aí à disposição. Então, o Jaderson vai poder voltar, não sei a questão do Viseu, porque foi alegado que deram uma segurada nele pela minutagem que ele já estava na temporada. A gente tem que saber também a condição do Sávio, que saiu por lesão. Se o Janderson vai ter condição, ele que é o atacante titular pela direita do clube do Remo. Mas a expectativa é que o Remo conte, logicamente, com mais peças do que contou na última partida dentro de casa e venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0. Agora, Márcio, tem um assunto no Remo que talvez não está chamando tanta atenção pelo momento positivo que o Remo está vivendo. Não chega a dividir tanta atenção assim, né? Exatamente, mas internamente está sendo necessário saber administrar isso daí. Está gerando desconforto, digamos assim? Olha, ele vai sempre existir, mas o profissionalismo ele vai ter que sempre falar mais alto de todas as partes. O Remo cumprir como está cumprindo, o atleta trabalhar como está trabalhando e o treinador escolher se escala ou não escala. Esse é o mundo ideal. De quem você está falando, Adriano? Eu estou falando do Ítalo, atacante que no ano passado foi responsável, inclusive, pelo gol de acesso do Clube do Remo na partida contra o São Bernardo, não é isso? O Ítalo é um jogador que ele chega no Remo como artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pega o posto de capitão e ele é o capitão do vestiário até hoje, do Leão Azul. Tinha uma cláusula contratual ano passado que, caso o Remo conseguisse o acesso, automaticamente ele ganharia um aumento em seus vencimentos e já teria, logicamente, o contrato renovado por um ano. Tá aí o gol do acesso aí que você comentou. Exatamente. Olha o Jaderson aí, que acordou cedo hoje lá no hospital e está assistindo a gente, quem sabe. Cruzou e o Ítalo colocou a bola para dentro. E aí o que acontece, tio Márcio, para quem está acompanhando a gente? Esse jogador, ele não tem tido mais oportunidade. O técnico improvisa, coloca meia de atacante, coloca lateral de atacante, mas não tem usado esse jogador. E o que chamou a atenção na última partida é que dos 11 jogadores no banco, o técnico mandou 5 ou 6 aquecerem e o Ítalo nem aquece mais para entrar nos jogos, mesmo o Viseu não fazendo parte do jogo, mesmo a Adailton saindo da partida, nem assim esse jogador está sendo aproveitado. Na final do Campeonato Paraense, na partida final, ele chegou a dar uma entrevista alegando que se ele não fosse ser usado, ele queria sair, né?
para buscar um clube para poder jogar nessa temporada. Ele não fez o número de jogos exigidos para que se permaneça no Remo, então ele está aberto aí. Ele pode ir para outro clube de Série B. Exatamente. E ao mesmo tempo, Márcio, sem entrar em detalhes, porque o salário de cada um pertence a cada um, ele é um jogador de 3 dígitos, ou seja, ele é um jogador que ultrapassa os R$100 mil. Para só treinar e não jogar, fica caro para qualquer equipe, né? Principalmente para o Clube do Remo, que a gente sabe como o dinheiro é tão escasso para essas bandas do Brasil ainda. Então, vivemos a expectativa de saber o que acontecerá, qual o futuro do Ítalo, se no Clube do Remo com oportunidade ou deixando o Clube do Remo e o Remo, quem sabe, usando esse dinheiro para trazer outro. Então, assim, Abner, o empresário dele teria se manifestado... Não, ele mesmo se manifestou, dizendo que queria ir para um outro clube. Não, em 2 momentos. E aí, Ítalo, você foi campeão paraense e tal, bacana no Remo, olha, fui, tudinho. Aí, mas você não está jogando. Realmente, se eu não for ser usado, eu acho que meu futuro vai ser de acabar deixando o clube, mas estou aqui trabalhando e tal. Quero saber se o clube tem interesse de que eu permaneça. E a posição do Remo diante disso? Se manifestou? Zero. Tá na dele. É mais barato o Ítalo chegar e dizer, olha, vou ter um clube aí, um forte abraço, do que o Remo disser, Ítalo, tenho 3 dígitos para te pagar até dezembro, vou te pagar e tu fica em casa e vai para outro clube. Eu acho que é aquele momento de tensão, mas que não pode contaminar o ambiente, e acredito que não vá, porque a postura do Ítalo é de capitão mesmo no vestiário, ele é visto como uma liderança dentro da equipe, e essa hora é hora de ser profissional e ver o que vai rolar. Claro. Se eu fosse ele... Vamos lá, o que você faria? Trabalhava, esperava a minha oportunidade, quando ela chegasse, eu botava a bola para dentro. Pronto, tá aí então. Bem simples, né? A resposta que o Abner daria. Bom, falamos do Remo, agora o Paysandu, né? O Paysandu que tem aí questões médicas envolvidas, o Paysandu que vai ter esse jogo aqui em casa contra o Goiás. Nós não temos imagens do Paysandu, porque o Paysandu retornou para Belém ontem ao meio-dia e os jogadores foram liberados para retornar hoje ao trabalho, fazer aquela famosa revisão, sábado fazer aquele treininho básico, para domingo já entrar em campo às 18h30 no Mangueirão. O Paysandu pediu para a CBF para esse jogo ocorrer na Curuzu, mas o Paysandu, com todo respeito, precisa entender que o Brasileirão da Série B, e dá mais um Goiás, né, que é um time grande do futebol brasileiro, não é igual ao Campeonato Paraense, que você manda um papel de pão ali, escreve, eu quero jogar em tal lugar, e a federação no outro dia corre e já coloca o Paysandu até o Remo para jogar onde eles bem entendem. A CBF é diferente, a Série B do campeonato é diferente. Então o Paysandu precisa, quando for pedir para mudar o endereço da partida, pelo menos tempo hábil para que isso aconteça. Apesar de estar uma bagunça lá pela CBF. Mas aí tem um regramento para isso, né? Tem um período para isso, para fazer Márcio, esse pedido. Só que a regra ela serve para a gente, que somos pessoas comuns. No futebol e às vezes na vida a regra não vale tanto. Mas tem aí um negócio da cartilha do torcedor, que a lei diz que tem que ser tanto tempo e tal. Sim. Que na conveniência aí de quem comanda é mais ou menos por aí, vocês entenderam. O negócio é o seguinte, então o Paysandu, ele vive um momento difícil, isso não é novidade para ninguém. O que mais tem incomodado, acredito, a mim está incomodando, acho que a imprensa está incomodando, acredito que é o torcedor também. O momento é muito ruim, é muito difícil e você não vê uma voz ativa vir a público e dizer, olha, culpado sou eu, vamos fazer isso, nossa estratégia é aquela, isso, aquilo, outro e tal. Não. É um silêncio sepulcral, até entendo, porque falar muito numa decisão de campeonato que acabou de terminar, que foi dos repasses, depois um jogo fora de casa, logo, difícil também contra o América, mas que a diretoria compareça, venha a público chegar e dizer, olha, erramos, vamos esperar a janela, vamos tentar descansar esse time, estamos aqui presentes, tudinho e tal. Dar uma explicação, falar algo para o torcedor. Porque o silêncio está muito grande, os resultados não vêm. Quando parece que vem, como foi no escapa no final, parecia que seria campeão e não rolou, ali nos pênaltis, no caso já. Contra o América Mineiro, você fez o mais difícil, você faz 2 gols na casa do adversário, a vitória é sua e em 3 minutos vai tudo por água abaixo. E agora vem jogar em casa contra o líder da competição, né?
logicamente que o torcedor está chateado, não sei se vai aderir ao jogo no domingo, acredito que tenha que aderir em virtude de que você, se não apoiar o seu time, o outro torcida não vai apoiar, essa é a grande verdade. Enquanto a gente tem esse silêncio de explicações, como, por exemplo, foi demitido o executivo de futebol. Por quê? O que foi dito ao torcedor? O que foi dito à imprensa? As motivações, né? O que levou à decisão, né? Zero. Nada foi dito até o momento, já chegou até o outro, né? E que não visse apresentado pela diretoria também como uma grande recomendação. Ele mesmo se apresentou, foi lá, deu entrevista, aquela coisa toda. E enquanto a gente vê esse silêncio da direção, pelo menos o médico do clube, que está com a gente aqui, gravou um VT com a gente, vai dizer que, por exemplo, tem jogador no elenco que talvez o torcedor nem lembrasse mais, que está fazendo... Não é o caso do zagueiro que se machucou na jogada com o Jaderson, né? Não é o caso, vídeo, né? Não é o caso dele, no vídeo. Que o médico agora vai passar para a gente como é que está a situação desse jogador, que é um bom zagueiro, foi uma boa contratação no Paysandu para esse ano. E tem mais duas peças, como o Edinho, por exemplo, que está fazendo uma falta, jogador de beirada, jogador rápido, habilidoso, que também estão se recuperando. Ele vai passar um checklist aí da condição médica desses atletas. Vamos acompanhar. Olá, passando para atualizar sobre a situação do atleta Joaquim Novídio. O zagueiro bicolor, vítima de concussão cerebral, no último dia 7 de maio, vem respondendo muito bem ao tratamento clínico prescrito. O atleta faz acompanhamento diário no Departamento de Saúde Bicolor e fez avaliação também com um especialista neurocirurgião na ocasião da urgência. Nesta sexta-feira, quando completa 9 dias de evolução, passará por uma nova avaliação com o neurocirurgião e também por testes específicos da função cerebral, quando poderá evoluir em treinos mais específicos e mais intensos. Os atletas Kevin e Edinho também encontram-se em tratamento no Departamento Médico Bicolor. Os dois com lesões ligamentares do joelho. O Edinho está no 7º mês de pós-operatório de uma reconstrução ligamentar, já está em fase final de tratamento, realizando gestos esportivos. Kevin teve uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior, está em ótima evolução. Ambos devem, em poucas semanas, já integrar o grupo e ficar à disposição da comissão técnica. Obrigado, doutor. Tá aí. Vamos aguardar, né, que a saúde desses 3 jogadores rapidamente se recupere. Lesão muscular, cirurgias e tudo mais. Até porque o Paysandu está precisando, né? Está precisando de gente no elenco aí por conta da situação física dos jogadores, né? E quando a gente fala em situação física, Márcio, a gente compara o seguinte: o Paysandu, quando ele vai para o repar, joga até o último minuto em cima do Remo. A gente não viu ninguém cansado. O Paysandu, ele vai, faz 2 gols no América Mineiro no segundo tempo, né? Agora tem um jogador que me chama a atenção, que é o melhor jogador do time, que é o Rossi, que não termina as partidas. E aí, que também não há uma clara evidência de qual é a realidade do Rossi. Ele está machucado e joga... Tá no sacrifício, no né? sacrifício, ou não, ou é para ser poupado pensando no próximo jogo. Também é uma outra explicação que a gente não consegue ter. Que faz falta não jogar até o final, ele é referência do time. Mas ontem eu fui nos bastidores fazer essa pergunta. Não tem lesão, tem desgaste físico. E o técnico, quando o tira, é pensando no próximo jogo. Para não comprometer a próxima partida, para aproveitar até metade do segundo tempo, um pouco ali, né? Exatamente. Mas pela referência técnica que ele é e pelo resultado que ele impõe em campo, pelo menos individual... Faz falta nessa parte final, né? Faz muita falta. E aí eu pergunto, não é melhor então ele entrar depois? Né? Que tu tem ele até o final para decidir uma partida, porque se... É uma pergunta, é verdade. Porque, olha só, eu não estou barrando o Rossi aqui, no meu time era ele e mais 11 Rossi. Se tivesse 11 Rossi, o Paysandu talvez estivesse na liderança da Série B. Mas vocês lembram que contra o Goiás ele ficou até o final... E ele acha o passe do gol do empate que leva aos pênaltis, o Paysandu é campeão. Verdade, Só que o Paysandu já pensou, você está numa guerra de um repar numa decisão, voltando para o repar lá na decisão. Quando está ficando gostoso e o torcedor imagina que, vamos chegar ao segundo gol e vamos ser campeões, sai Rossi. E tu vai para as penalidades máximas. Tu tiraste o Rossi, tu tiraste o Nicolas. Ou seja, tu desmontaste os jogadores que possivelmente iam assumir a responsabilidade de assumir contra o Goiás e trouxeram o título e acabou ficando em campo o Márcio Lins, né? Os pés duros, que vão perder os pés e nós não vamos ser campeões, né, Márcio? Nosso time aqui da TV. Então, bora aguardar para domingo que essa má fase saia, o Paysandu
não ganhou ainda na Série B do Campeonato Brasileiro e é bom que seja contra o Goiás, uma vitória legal dentro do Mangueirão, perto do seu torcedor, para essa famosa zica ir embora, seu Márcio Nunes. Exato. Então vamos acompanhar então essa 8ª rodada com Vamos lá, Márcio. Você está cheio de tela hoje, né, Márcio? Hoje a tela tá bonita. Tá aí, ó, domingo. Você está chegando cedo. Mangueirão, domingo, 18h30. Paysandu e Goiás Esporte Clube. Vamos bater nesse Goiás domingo. Vamos lá. E vamos bater também no domingo contra outro goiano, né? Vamos lá, virar a tela aí com o Remo enfrentando o Atlético Goianiense. Antônio Ascioli. Esse Antônio Ascioli é a Caverna do Dragão, Márcio. Gramado maravilhoso. Um tapete. Bom pro Remo que tá jogando bem, né? Estádio para 10 mil pessoas, tá? E o Remo até vai ter dificuldade, porque o Remo está acostumado só com 30, 40. Vai pegar lá 10 mil lá. Então, jogaço. 4 da tarde no domingo, naquela hora que o sol está tinindo, Márcio, em Belém. E tu lá sentado, gritando, vai meu Remo! E tal, aquela coisa toda para o Leão ganhar o jogo. É isso então. Tá aí a rodada do final de semana. Me pergunta na rua. Uma hora tu diz que o Márcio é Remo, outra hora tu diz que o Márcio é Paysandu. Pois é. Qual será o time? Mas é legal, sabe por quê? Porque no meu caso, por exemplo, né, o Paysandu não está ganhando. Eu venho aqui e critico. Esse cara é remista, secador. É, sempre assim. Aí o Paysandu ganha, o Remo não. Aí esse cara é Paysandu, não é Remo. Então decidam aí. Pronto. Fica nas mãos de vocês. A gente está aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar de Série D. Nós estamos com a Tuna e o Águia aí na competição. Vamos trazer o Timeste. Quem pensa que o Timeste estava dormindo? O pessoal está se mexendo. Ressurgiu. Daqui a pouquinho a gente traz quem se mexeu durante a semana no seu esporte favorito, mandou pra gente. Vai se ver aqui no Bom Dia Pará. Eu volto já, Márcio. Valeu, Abner. Valeu, Até daqui a pouco, então. Voltamos com o esporte. E começamos pela Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Paysandu em campo no final de semana. Para você que chegou agora com a gente, perdeu tudo que a gente mostrou no início, horário de jogos, tabela e tudo mais. A tabela rapidinho aqui para você, Goiás, Remo, Vila Nova e Avaí. O Goiás enfrenta o Paysandu em Belém, domingo, 18h30. O Paysandu está na 19ª colocação. Papão ganhando ajuda ao clube do Remo, que vai fora de casa enfrentar um outro goiano, que é o Atlético Goianiense, na 13ª posição, que tem 10 pontos. O Remo tendo uma vitória ou até mesmo um empate, e o Goiás perdendo para o Paysandu, faz 16 pontos, ficam os dois ali na ponta da tabela. O Avaí já jogou na rodada, empatou, fez só 1 ponto, está aqui na 4ª colocação, mesma coisa da Ferroviária, que ontem recebeu o Avaí, ficaram no 1-1 lá em São Paulo. E aí a gente vai acompanhando a rodada até o fechamento e que o Remo continue aqui no G4 e o Paysandu saia daquele vermelhão lá. É o Remo que vai enfrentar um jogo difícil fora de casa, mas é importante pontuar para justamente se manter ali nas primeiras colocações, né? Exatamente, é o único invicto da competição, né? Das 3 divisões do Campeonato Brasileiro, o Remo é a única equipe invicta. Vai enfrentar um adversário tinhoso, dentro lá da Caverna do Dragão, no estádio lá em Goiânia, gramado muito bom, disse isso há pouco. O Remo deve contar com mais peças, Pavani, por exemplo, deve ser o retorno certo, já que é titular da equipe. Que não brinque lá em Goiânia também, né, seu Márcio? Tem que ter uma atenção, né? Exatamente. Essa fase boa também ela exige cuidados, né, Abner? E aí a gente tem Klaus, zagueiro do Clube do Remo, para saber se já recuperou. O Janderson também é um jogador muito importante que não atuou na última partida porque estava lesionado. Saber lá na frente se o Viseu retorna ou continua no banco de reservas. Então, são problemas bons aí, né, que o técnico tem a partir do momento que ele contar com todas as peças. O Regis, que apareceu ali treinando, fez o gol da vitória. O segundo gol que fechou o placar contra o Vila Nova, entrou bem ali, teve mais um pouquinho de tempo para jogar. Se de repente ganha uma oportunidade nesse meio de campo, ou se continua tendo minutagem, entrando nas partidas também. Então a gente vive essa expectativa para esse jogo de domingo. E o Paysandu é vencer ou vencer domingo, né? Vencer ou vencer, não tem outro caminho. Retornou ontem, chegou ao meio-dia em Belém. Ontem foram liberados os jogadores, retornando somente hoje ao trabalho, para que o técnico faça essa revisão médica junto com o departamento de fisiologia do clube, para saber com quem contar para esse jogo do próximo domingo. Reforços, nada ainda a ser dita pela diretoria, que está num silêncio aí tremendo e está precisando conversar, né? Falar para o torcedor qual é o sentimento lá dentro, o que é que eles estão fazendo para mudar essa realidade. Sabemos que a contratação só na janela, mas o torcedor quer saber por que tiraram o executivo, o que está sendo cobrado, a paciência vai até onde. A do torcedor já acabou. Já acabou, com certeza. Bom, e Série D, Abner Luiz, o que teremos? Então, a gente está indo agora, vou pegar minha cola aqui, Márcio, para
quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Atuna é líder do grupo, ela tem 9 pontos. O Águia de Marabá tem 8 pontos, está empatado em pontuação ali com o segundo colocado, na terceira por questão de critérios, né, e tudo mais. E amanhã a gente tem o Clássico Paraense na Série D. O Águia vai receber a Atuna Luso Brasileira às 17 horas no Zinho Oliveira. A Atuna lidera o grupo A, como eu disse há pouco. O Águia, ganhando em casa, ele vai para a briga lá na ponta da tabela, acaba liderando a competição. A CBF mandou avisar que os clubes de Série D, os mandantes, podem transmitir os seus jogos nas suas páginas, né? Então, quem quiser assistir, dá uma procurada aí pela internet e vê esse clássico amanhã. O clássico das águias, né? O clássico das águias. Um azul, um azulão e a nossa gostosa Atuna Luso Brasileira, nosso verde e branco aí também, né? Muito bem. Abner, vamos com o que agora? Com o Te Mexe? Vamos se mexer, porque quem se mexeu durante a semana mandou seu vídeo pra gente, vai se ver agora, vai dizer, olha, amanhã eu tô na tela. Vamos lá acompanhar. Se mexe! Alô, Bom Dia Pará! Se mexe! Alô, galerinha do Bom Dia Pará! Se mexe! Vem jogar com a gente! Bom Dia Pará! Hoje aqui na Corrida do SESI! Alô, amigos do Bom Dia Pará, amigo Abner Luiz, tenho acompanhado que você já está correndo na esteira, 5, 10K, né, mais ou menos. Então, te mexe e vem correr com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você quer resultados diferentes, então tem atitudes diferentes. Por isso, hoje eu convido a você, vem com a gente. Se mexe! Uhul! Bom dia! Feliz Páscoa! Vem pedalar com a gente! Se mexe! Uhul! Já estamos no Natal. Um pouquinho de atraso, mas tudo bem. Já estamos Valeu no Natal. a todos que Gente, participaram. até segunda-feira, uma boa rodada para os paraenses aí no Campeonato Brasileiro. Valeu, Valeu, Márcio. Abner.